Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas, seja aí de onde vocês estiverem conectados, conectadas. Antes de apresentar os nossos convidados e chamar a Bia, eu quero agradecer a presença do Jonathan Galvão, nosso intérprete de Libras, que trabalhou conosco ao longo desses nossos 3 dias maravilhosos, o nosso terceiro e último dia hoje, fazendo aí, interpretando a linguagem brasileira de sinais para nós. Vou chamar aqui a Bia, para ela falar um pouquinho do restante da nossa mostra, que se estende aí no final de semana, até domingo, e dizer da oportunidade maravilhosa que vocês ainda têm de assistir os nossos 78 filmes disponíveis. Bia, seja bem-vinda. Eu sou uma pequena dinossauro, gente, entusiasmada, mas dinossauro. Vocês estão ouvindo agora? Hoje é um dia que tem uma pequena esperança no ar, porque é o dia que o cenário político descortina essa questão da instalação da CPI da Covid, que é uma coisa muito importante, e a gente deseja que haja justiça, finalmente, e que haja vontade política, né, de salvar nosso país desse desgoverno, desse obscurantismo. A nossa pequena contribuição, essa mostra de cinema e direitos humanos, que sem essa equipe super bacana a gente nunca poderia fazer desse jeito. Então, eu agradeço de coração a Priscila, a Rita Cupertino, agradeço a Laila, agradeço o Estevão, que é um cara muito talentoso, um jovem muito bacana que está com a gente, a Elga, o Sávio, o Alex, meu companheiro de uma vida, e agradeço também aos convidados que aqui estão, é muita honra estar com vocês, gente. Eu agradeço também os diretores e os produtores que nos cederam filmes, ou com quem nós negociamos esses filmes tão importantes nesse momento. Eles vão estar disponíveis até domingo à noite, tem muito filme bacana, em um âmbito grande de filmes, inclusive filmes sobre infâncias, né, que tem valores éticos e valores muito interessantes, e de inteligência e de humor também, que eu acho que as crianças vão adorar ver, os jovens, né, e é isso, eu acho os direitos humanos muito importantes e necessários, eu espero poder fazer outras mostras como essa, mas nesse fim de semana está tudo aberto. Gente, muito obrigada, e eu sinto a presença forte de Marielle aqui entre nós. Que haja justiça, que haja luz. Obrigada, Bia. Marielle presente, hoje, ontem, sempre, e nossa semente. Bem, o nosso tema da live de hoje é criatividade e resistência, como a Flávia disse ontem para a gente, resistência está no nosso DNA, no enfrentamento das fake news. Para dar uma pincelada antes de apresentar os nossos convidados da noite, vou começar com algumas. Manga com leite causa morte. Talvez essa seja uma das fake news mais antigas que a gente tem ouvido, ou algumas das mais recentes das gerações atuais. Sair do banheiro e pisar fora do tapete entorta a boca. A gente fica pensando se isso é verdade ou é uma fake news produzida pelas mães para que a gente não pise com o pé molhado fora do tapete. Eu estou citando fake news tranquilas. Eu não vou nem citar algumas mais pesadas que têm atravessado o nosso cotidiano, desde as coisas mais triviais a decisões políticas. A gente, às vezes, tende a desvalorizar o nosso solo, né, a desvalorizar a nossa nação. E aí eu quero citar aqui uma fake news que é: tomar água sanitária e injetar detergente na veia é preventivo à Covid-19. Por favor, gente, essa notícia é muito falsa, alerta para que ninguém faça isso. Se eu dissesse isso e não dissesse de onde veio, eu acredito que muitas pessoas afirmariam que é uma fake news brasileira, mas não. Essa prática foi comum nos Estados Unidos da América, que inclusive lidera o ranking de checagem de fake news. Em primeiro a gente tem a Índia, em segundo nós temos o Brasil, em segundo os Estados Unidos, e em terceiro o Brasil. Esses dados são de um instituto internacional que faz checagens. Esse mesmo instituto, Rede Internacional de Verificação de Fatos, nos 8 meses iniciais do ano passado,
de janeiro a agosto, verificaram cerca de 7.100 fake news. E aí a gente está dizendo dessas fake news, nós no texto de apresentação e divulgação da nossa live, nós fizemos questão de ressaltar o quanto que as fake news nos últimos anos influenciaram e influenciam o nosso cenário político. Mas também não podemos deixar de destacar que robôs podem reproduzir as notícias, e nós sabemos que isso é feito, mas muitas vezes elas são lidas em um número bem grande por pessoas, seres humanos, como diz lá a verificação anti-robô, e replicadas, sem nenhum tipo de pensamento. Será? Será que é verdade? Será que é isso mesmo? Isso aí foi escrito por quê? Com qual objetivo? Bom, para fazer o debate com a gente, eu vou apresentar nossos três convidados da noite. O Frei Gilvander Moreira, doutor em educação, membro da Comissão da Pastoral da Terra, de Minas Gerais. Seja muito bem-vindo. Muniche Lula da Silva, que é ator, diretor de teatro, membro do coletivo Alvorada, militante político de esquerda e direitos humanos e da comunidade LGBTQIA+. Meu companheiro aqui do Centro-Oeste de Minas, Reinaldo da Silva Júnior, que é psicólogo, doutor em ciência da religião, diretor do Conselho Regional de Psicologia, professor da UENG e pesquisador do CNPq. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar com Gilvander. A fala é tua, meu amigo. Priscila, muito obrigado, tá? É uma alegria e uma grande responsabilidade participar dessa roda de conversa virtual aqui, nesse trem chamado live. Eu não estou me vendo aqui, vocês estão me vendo aí? Tá legal? Beleza? Assim eu acho que melhorou. Então, assim, primeiro na pessoa da Beatriz, da Priscila, eu quero agradecer o convite para estar aqui, né? Segundo, parabenizar, que maravilha, no meio de tanta noite escura, de tanto obscurantismo, de tanta ditadura do capital, das milícias, do militarismo, das fake news, de fundamentalismo, de falsos líderes religiosos, de tantos de agrotóxico, de agronegócio, desmatamento, no meio de tanta mentira e tanta fake news. Que maravilha! E eu queria dar os parabéns. Vocês estão 1000 vezes de parabéns por ter organizado com muito carinho, com muito amor e com muita competência essa mostra de cinema, né? Cine e Direitos Humanos 2021. Olho no olho, que beleza, né? Eu estou com a meta de assistir aos 78 filmes até o dia 11, mas estou meio apertado, viu? Mas, assim, são muito eloquentes os filmes que estão aqui, né? Então, é uma alegria muito grande, responsabilidade de estar aqui com todos. Priscila, eu sou o Frei Gilvander, me apresentando, eu sou o Frei Gilvander Luiz Moreira, sou da Comissão Pastoral da Terra, sou do Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos, do CEBI, né? Moro em Belo Horizonte, trabalho em Minas Gerais, e estou dedicando a minha vida como ser humano, como frei, como padre, à luta pelos direitos humanos fundamental, né? Para a gente superar a tremenda injustiça agrária que tem no país. Então, estou junto aí na luta pela terra, luta para a gente fazer reforma agrária, partilhar, democratizar e socializar a terra, que não pode ser propriedade privada capitalista. A terra é um bem comum, pertence a Deus, nós devemos apenas ser os cuidadores, né? Estou dedicando a minha vida também à luta pela moradia própria, digna e adequada, reforçando a luta das ocupações urbanas em Belo Horizonte, região metropolitana e outras cidades de Minas Gerais. E nos últimos 15 anos também estamos na luta por preservação ambiental, para frear o dragão do apocalipse, que são as mineradoras lideradas por esse gigante chamado mineradora Vale S.A., e muitas vezes o Estado em conluio com tantos crimes, tragédias ambientais aí, né? Então é uma alegria estar aqui com vocês. Olha, então esse tema que nós colocamos dessa live aqui, criatividade e resistência no enfrentamento às fake news, ele é importantíssimo, né?
Gente, boa noite novamente. Não vou me delongar, só vou pedir desculpas, nós tivemos uma pequena falha na transmissão e já voltamos. Frei Gilvander, por favor, continue o que você falava. Obrigado, Priscila. Então, estamos de volta, sou Frei Gilvander Moreira. É preciso ter resistência, e nós vamos resistir contra os militarismos, o obscurantismo, contra a fake news, contra a queda de internet, contra tudo que atrapalha a vida humana, né? Então, vamos lá. O assunto, como eu estava começando a dizer, e como caiu aqui a nossa conexão, voltamos no ar, respire fundo e vamos tocar para frente a nossa prosa virtual aqui, através desse trem chamado Live, que não é o nome português, não sei de onde que veio, acho que é dos Estados Unidos, mas vamos lá. O nosso tema é criatividade e resistência no enfrentamento às fake news, né? Primeiro, eu quero registrar aqui que hoje, dia 9 de abril de 2021, é um dia muito especial para nós aqui de Belo Horizonte, porque hoje é aniversário da querida ocupação comunidade Dandara, na zona norte de Belo Horizonte. Dandara, hoje, dia 9 de abril de 2021, está completando 12 anos de história. Depois eu vou colocar mais um pouquinho aqui, mas a ocupação Dandara é um exemplo de criatividade, é um exemplo de resistência e de enfrentamento ao sistema do capital, de enfrentamento às mentiras, às opressões, às explorações. E, parabéns, parabéns às 2.500 famílias que estão assentadas hoje, construindo uma comunidade, um lugar bom de se viver, na querida ocupação Dandara, aqui em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, né, há 12 anos, né? Depois, Priscila, lembrar que, olha, na noite escura do capitalismo, do bolsonarismo, da pandemia e de tanta opressão, a gente tem que lembrar que o ser humano, a índole do ser humano, a condição humana, é de ser um ser criativo, né? Com um potencial infinito para criar. Observe e contemple as maravilhas já criadas por pessoas em todas as partes do mundo, em todas as culturas, em todos os territórios, seja com o saber e o sabor ancestral, popular, né? E seja também através de muitos tipos de saberes científicos, né? Por exemplo, ultimamente, assim, com menos de um ano, os cientistas idôneos, éticos, com muito afinco, já construíram vacina, um dos antídotos para a gente superar essa pandemia do novo coronavírus, né? Então, então a gente precisa cultivar essa dimensão de criatividade, né? A criatividade que o povo faz hoje para sobreviver com mais de 25 milhões de pessoas desempregadas, o milagre que se faz para sobreviver com o salário mínimo, é tanta criatividade, tanta sabedoria. Resistência também. Em uma sociedade do capital, onde a ideologia dominante reproduz as injustiças sociais cotidianamente, forjando violências através de fake news, resistir se tornou mais do que um imperativo ético, se tornou uma necessidade e um caminho a ser trilhado. Agora, na introdução da nossa prosa aqui, a Priscila citou, assim, com a pitadinha de ironia, algumas fake news. É importante primeiro se perguntar, o que é esse palavrão, essas duas palavras em inglês, fake news? Para dizer de forma direta, são mentiras criadas e difundidas para justificar a reprodução de opressões e discriminação. Então, fake news não é simplesmente mentira, é uma mentira que mata, que discrimina, que violenta, que agride a dignidade humana e que agride toda a dignidade de todos os seres vivos. E é importante também a gente considerar que existem muitos tipos de fake news, muitos tipos de mentiras, né? Por exemplo, uma grande mentira é a veiculada em uma sociedade capitalista, do capitalismo, melhor dizendo, uma sociedade do capitalismo,
um sistema satânico, diabólico, uma máquina de moer vidas, não apenas vidas humanas, mas vidas de todos os seres vivos. Esse sistema sobrevive graças a uma grande mentira, uma grande fake news chamada ideologia dominante. Que diabo é isso? São ideias particulares de pessoas da classe dominante, né, do grande empresariado, que a partir de visões localizadas trombeteiam aquilo como se fosse visões universais, mas é apenas a visão de uma classe que está no poder econômico, está no poder político e que muitas vezes também coordena grande fatia do poder religioso. Há também fake news, ultimamente aí, veiculada pra caramba, na tal da internet, nos seus vários instrumentos aí. Mas há fake news também, mentiras veiculadas nas igrejas. É preciso dizer isso. Jesus Cristo pede para a gente ser bom. Bobo não. Então hoje não basta a gente ser pessoa religiosa. Aliás, é até melhor, muitas vezes, ser pessoa sem religião. Por exemplo, Deus não tem religião. O teólogo Hans Küng, um suíço, que faleceu há alguns dias, aos 92 anos, ele dizia assim, olha, no final, na parousia, na plenitude da vida, não vai existir mais nem judaísmo, nem cristianismo, nem budismo, nem shintoísmo e tudo, porque Deus não tem religião. Então, é importante perceber também que, muitas vezes, no meio dos templos religiosos, se dissemina pra caramba mentiras. Por exemplo, agora, chegar ao ponto absurdo, uma grande fake news, uma associação aí de evangélicos, né? Ir lá no ministro Supremo lá e pedir para liberar para se fazer cultos religiosos, celebrações religiosas, no momento em que a pandemia está matando, em média, 4.000 irmãos e irmãs nossas. Esse é uma grande fake news, porque pedir autorização para matar. E o ministro Nunes Marques, ministro bolsonarista, colocado no Supremo pelo Bolsonaro, tomou uma decisão safada, inconsistente, ilegal, inconstitucional. Primeiro, que aquela associação não tinha poder para pleitear aquela decisão. Segundo, que a questão não é a questão de proibição de liberdade religiosa. A questão que está hoje é o seguinte, é salvar vidas e aglomeração, seja ela aglomeração de empresários, seja aglomeração da juventude que gosta das baladas, seja aglomeração dos irresponsáveis, ou de pastores, ou de padres, qualquer tipo de aglomeração, o vírus não discrimina, não pensa se é isso. Qualquer tipo de aglomeração é colocar a vida humana em risco. Isso é mentira. Tem mentiras também que são trombeteadas, por exemplo, nas escolas, nas faculdades, né? Por exemplo, quando você coloca na cabeça que o sistema, para a medicina, se absolutiza a alopatia, que coloca os médicos só para ler lá, assim, resultados de exames, mais de 5 tipos de exames, e vai só bombardeando o corpo, mas não mexe, não é integralidade. Isso tem uma cota de mentira nisso aí também, aí. Essa alopatia que violenta os saberes da medicina naturista, alternativa, a cura dos ancestrais, da vovó, das benzedeiras, da natureza, da mãe terra, os outros tipos de terapias que não têm amarração com o capital. Tem muita mentira nisso aí também. Nas instituições do Estado também tem, muitas vezes veicula um monte de mentira. Por exemplo, tem gente que fala assim, o poder público, o Estado, é para gerar o bem comum. Mentira! Um Estado na sociedade capitalista, ele não está gerando o bem comum. Ele reproduz a injustiça social, reproduz a desigualdade social. Toma decisões e faz políticas que atende aos interesses do grande capital, né? E assim, mentiras veiculadas, por exemplo, um determinado tipo de senso comum, como a Priscila começou dizendo aqui, olha, não coma leite junto com manga, porque isso faz mal. Isso é mentira criada na Casa Grande para
tornar a vida dos escravos mais econômica, porque na época da manga, então vocês comam só manga, para sobrar mais leite para fazer queijo, para vender na cidade para enriquecer. Então, nós temos que perceber assim. E aí eu gosto muito de um conceito de verdade e mentira que está no 4º evangelho da Bíblia. Lá diz assim: a verdade vos libertará e a mentira mata, oprime. Então é muito diferente daquele conceito de verdade que normalmente, na filosofia tomista ou tradicionalista, lá, uma interpretação equivocada lá da filosofia grega, que coloca a verdade como se fosse a adequação de um conceito a um objeto. Por exemplo, dizer assim, isso aqui é uma caneta, porque tem na minha mão uma caneta, então estou falando a verdade. Né? Que se tivesse um lápis, mas poderia ser um lápis. Né? Então, verdade não é apenas a adequação de umas palavras, de um conceito a um objeto. Verdade é aquilo que liberta, que gera vida. E não vida no sentido abstrato, mas que gera condições materiais e objetivas de vida. E mentira, fake news, é tudo aquilo que discrimina, oprime, que marginaliza, que violenta e que mata. E, às vezes, aqui a gente precisa perceber. Por exemplo, lá naquele romance filosófico, O Muro, de Jean-Jacques Rousseau, diz que muitas vezes certas mentiras geram vida. Então, a gente não pode absolutizar. Eu estou dizendo aqui que hoje é aniversário da Dandara, 12 anos. No primeiro dia da Dandara, a Dandara nasceu na madrugada do dia 9 de abril de 2009. Inclusive, em torno da Dandara está uma avenida do contorno, uma avenida chamada Avenida 9 de Abril, para marcar o dia que aconteceu. Nasceu de madrugada. Na primeira noite, ao entardecer, chegou a tropa de choque e começou a fazer um maior terrorismo lá para fazer o despejo da ocupação da Dandara. O povo deu as mãos, daqui não saiam, daqui ninguém nos tira, né, com muita criatividade, rezando e orando Pai Nosso, né? Nós temos necessidade, as mulheres cantando, gritando e tudo, até que naquela tensão doida, eles ameaçando jogar bomba, eis que chegou um advogado de terno e gravata e disse assim: comandante, pode mandar recuar a tropa aí, porque recebi o telefonema aqui agora que um advogado nosso conseguiu a decisão lá no tribunal, lá está proibido você fazer o despejo. Era uma mentira, mas aquele tempo que ele ficou conversando ali, que o comandante foi certificar, foi o tempo para chegar mais apoio e para chegar a imprensa, a comunicação, que aí filmou tudo aquilo, aí apareceu no jornal daquela noite, aí na madrugada o povo começou a chegar lá, aí as 140 famílias estavam resistindo, no dia seguinte já passou para 200, 300, 400, com 5 dias já tinha se transformado em 1.200 famílias. Então tem certos tipos de mentira, quer dizer, palavras ou ações têm forma de mentira, mas que na prática geram condições de vida, de dignidade e liberdade. Isso é coisa boa. Numa sociedade estruturalmente injusta, que reproduz a desigualdade social, nós temos que trabalhar o tempo todo para a gente superar os complexos da pequenez e da impotência. E essas mentiras, essas fake news, têm objetivo de oprimir, de discriminar, elas têm o objetivo e a finalidade de meter medo nas pessoas, de reduzir o tamanho das pessoas, para as pessoas se sentir apequenadas e se sentir impotentes. Aí muita gente fica só lamentando: Frei Gilvander, mas eu sou pequenininho, quem sou eu para eu sei que o Jair Bolsonaro está sendo inominável, antipresidente, está um desmando, ele está planejando, que está matando, eu sei que 250 mil mortos poderiam estar vivos, mas quem sou eu para derrubá-la? E fica essa lamentação, lamentando pequenez, impotência e incapacidade, né? E outros ficam dizendo assim: mas se a gente for para a luta, a polícia vai matar, jagunço vai matar, miliciano vai matar, fica intimidando. Então, é importante para a gente enfrentar, resistir. A gente tem que ser muito criativo para a gente não cair nessa armadilha, nem de alimentar, nem complexo de culpa, nem complexo de pequenez, nem complexo de impotência
e nem cair na cilada da armadilha que é também a difusão do medo. O filósofo Maquiavel dizia, se você quer dominar, divida, porque um povo dividido, individualizado, é um povo dominado. Atualizando hoje, a gente poderia dizer assim, se você quer dominar, meta medo. Então, hoje não é por acaso, por exemplo, quando o Bolsonaro pegou aquela metralhadora lá no Acre, falou assim, nós vamos metralhar todos os petralha, não sei o que lá mais, então vamos meter medo de todo mundo, vou armar as milícias e tudo, estão disseminando medo para fazer as pessoas tremer e as pessoas ficarem recuadas. Disseminar medo interessa a quem está dominando de forma opressiva. Hoje, quem injeta medo na sociedade está querendo dominar. O bolsonarismo usa o medo como arma para inibir lutas, para inibir cientistas. Falsos líderes religiosos injetam medo nas pessoas para dominá-las e auferir a acumulação de capital via arrecadação de dízimo, através da arrecadação de ofertas e de doações. E aí, para a gente ter criatividade e enfrentar as fake news, a gente tem que seguir, em grande parte, aquela sabedoria popular que diz assim, olha, Frei Gilvander, quando a situação está meio periclitante, muitas vezes a melhor defesa é o ataque. Eu sempre gosto de dizer para todas as ocupações, quando recrudesce uma grande ameaça de despejo, falei, gente, não vamos ficar aqui de braços cruzados esperando a tropa de choque chegar, não. Vamos partir para o ataque. Vamos fazer marcha, vamos acampar na frente da porta do tribunal, na porta da prefeitura, na porta da cidade administrativa do governo estadual, vamos trancar o trânsito, né? Vamos falar em alto e bom som, daqui não saio, daqui ninguém me tira, né? Eu só tenho essa vida e eu não sou cachorro, não sou sapo para viver debaixo do pé de boi e sendo espremido ali, e daqui eu só saio morto. E, não venha não, porque aqui vão ser igual Margarida Alves. Melhor morrer na luta do que morrer de fome ou na miséria. Aí, quando o povo se levanta o dedo em riste, cabeça erguida e tudo, e fala a real e tudo, aí você inverte, mete medo no lado de lá, né? Inclusive, brincando aqui, Priscila, eu já vi com os meus olhos, uma vez, numa periferia de Belo Horizonte, um camarada começou a discutir com o outro lá, e a briga foi, e até um arrancou de uma faquinha lá assim, e falou, eu vou te matar. E o outro saiu correndo, e o outro correndo atrás, um correndo atrás e tal. Correu quase 1 quilômetro, um correndo de medo na frente, e o outro com a faquinha correndo atrás para tentar pegar o outro. Só que durante aquela corrida, ele foi cansando, mas foi também refletindo. Falei, mas por que eu estou correndo? Se eu sou homem igual ele, se eu visto calça igual ele, se minha mãe falava que homem tem que honrar a calça, e meu pai falava que homem tem que honrar a calça, e tudo, por que eu estou correndo? E ele foi refletindo e cansando, e resolveu, e espantou o medo, e ele parou e começou a correr para encontrar com o carro. Falou, vem agora, então agora eu vou te pegar. Né, de ver que o que estava com a faca aí foi imbuído de medo e virou ao contrário. O que estava correndo atrás, possuído por um medo, correu, e o medroso, que se tornou um corajoso, inverteu a situação. Então, assim, é claro que uma cota de medo joga adrenalina no nosso corpo e a gente pega o inimigo pela unha ou a gente aciona o nosso instinto de sobrevivência. Está aqui o psicólogo para explicar melhor isso. Mas também uma cota exagerada de medo atrapalha a vida. Eu gosto muito de dizer para as pessoas que na Bíblia, em mais de 400 vezes, quando aparece um anjo, um mensageiro de Deus, né, para dizer para um personagem uma missão grande, quando ele treme na base assim, a primeira palavra do anjo, do mensageiro de Deus, é dizer assim, não tenha medo, coragem, coragem, coragem. E coragem é agir com coração, compaixão, cabeça erguida, né? E aí eu sou testemunha, Reinaldo, Muniche, Priscila e todos que nos acompanham aqui, todas que nos acompanham, que muitas lutas por direitos humanos fundamentais, seja a luta por terra, pela reforma agrária, seja a luta dos povos e comunidades tradicionais para reconquistar os seus territórios, luta dos povos indígenas, dos quilombolas, dos geraizeiros,
né, lutas dos ciganos, de todos os povos comunitários, lutas dos sem casa, luta dos atingidos por mineração, muitos direitos são conquistados quando a gente exorciza o medo, de cabeça erguida a gente luta. Assim foi na Dandara. No início da Dandara, várias vezes veio ameaça de despejo. Aí aqueles medrosos, não vamos resistir não, porque a polícia vai meter bala em todo mundo e tal, vai morrer muita gente, ou vai ser preso e tudo, uma turma não. Vamos resistir, coragem. Nas ocupações da Isidora foi a mesma história. Nas 4 ocupações da Isidora, Rosa Leão, Esperança, Vitória e Helena Greco, hoje cerca de 9.000 famílias lá construindo as suas casas, se libertando da cruz, do aluguel, da especulação imobiliária, da falta de reforma agrária, conquistando na raça direitos humanos fundamentais. Então, isso é muito importante. Aí a gente pode perguntar assim, como resistir com criatividade? Olha, de 1.000 formas. De 1.000 formas, né? Eu sou um crítico contundente dos megaprojetos na área econômica, projetos de interesse do capital, né? Por isso, os grandes projetos de mineração, eles são profundamente devastadores. Por exemplo, agora nós estamos com uma crítica contundente contra o rodoanel de Belo Horizonte e região metropolitana, porque na prática será um rodominério, né? Vai beneficiar só a mineradora Vale S.A. e as grandes mineradoras, ser uma infraestrutura para que a mineradora Vale e outras mineradoras possam ampliar ainda mais a mineração em Belo Horizonte, nas 28 cidades da região metropolitana aqui, e não vai resolver em nada os problemas de mobilidade urbana. O que resolve para valer mobilidade urbana em Belo Horizonte, na região metropolitana, é ampliar e melhorar o transporte público, ampliar metrô para toda a região metropolitana e resgatar a malha de transporte ferroviário de passageiros através de trens que tinha, muitas décadas atrás, conectando todas as cidades da região metropolitana a Belo Horizonte. Isso é que é verdade. Agora, rodoanel, rodominério é fake news. Por isso é que o que vale mesmo, o que ajuda, são milhares de pequenas coisas, como, por exemplo, essa mostra de cinema de direitos humanos aqui, 78 filmes, não é um filme só, nem 5, são 78, uma diversidade imensa, né? E aí, para finalizar essa primeira parte aqui, Priscila, eu quero lembrar o seguinte, a gente hoje, na cidade capitalista, muitas vezes as pessoas ficam assim, cabisbaixa, muita gente vai ficando triste, vai até para depressão e vai empurrando a vida para frente com um monte de ansiolíticos e Lexotan da vida aí, mas a gente precisa perceber um monte de pequenos instrumentos que nós temos para a gente, com criatividade, resistir diante de tanta opressão. Primeiro, a nossa voz é um instrumento. Eu estou falando aqui e outras pessoas estão ouvindo, que beleza. Isso vai ficar registrado aqui, vai se multiplicando. Outro instrumento é o nosso corpo. Graças a Deus, isso é uma dádiva, um dom de Deus, um dom da vida, o nosso corpo. Quem tem saúde, por isso que eu fico vermelho de indignação. Nós já temos perdido quase 350 mil irmãos e irmãs nossas nessa pandemia desnecessariamente. Isso é um genocídio, tem que ser punido. Eu acho que não apenas CPI no Congresso Nacional dos desmandos e da política criminosa de enfrentamento à Covid, mas tem que ter fora Bolsonaro impeachment e destituição desse inominável antipresidente com rapidez. Outro instrumento que eu descobri é a caneta, uma coisinha simples, ó. Eu estou pegando como da semana, toda terça-feira eu estou escrevendo um textozinho, no máximo 2 páginas, que são publicadas em mais de 15 sites por aí. Eu recebo um monte de feedbacks, muita gente que lê, se anima, vai para a luta e tudo, né? Então, a voz é uma força. A caneta amplia para a gente comunicar mais, para a gente resistir mais com criatividade. Outro instrumento que a gente tem, que eu queria valorizar, é esse aqui, ó, celular, né? Me chamou muito a atenção, Reinaldo, Muniz e Priscila. Teve uma vez que estava uma gravíssima ameaça de despejo das ocupações da Isidora. Aí eu tive que fazer uma reunião com 3
dos maiores comandantes da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. E aí me chamou a atenção, no meio da reunião, que os três disseram assim, Frei Gilvander, a principal arma da Polícia Militar hoje, em Minas Gerais e no Brasil, não é o revólver, o fuzil, as metralhadoras, as bombas que a gente tem, não. A principal arma da Polícia Militar no Brasil hoje, da Polícia Civil, é o celular. É o celular. Falou, antes da gente fazer uma operação, o celular para você se comunicar, para você filmar, áudio, etc. e tudo. Aí eu falei, uai, então tem gente que acha que só a polícia tem força e tem instrumentos para decidir os destinos? Não, um celular. Aí por isso que nas lutas a gente fala assim, gente, ó, todo mundo cabeça erguida, firme na luta e com outra mão, o celular na mão, para filmar, para registrar, né, fazer foto e tudo, que isso é instrumento. Depois eu descobri, no meio das lutas, que melhor do que o celular é uma filmadora, que filma áudio, filma em vídeo, e tem também, dependendo da possibilidade dela, um trem chamado zoom, que com uma distância de 300 metros você pode dar um zoom assim e ver, por exemplo, qual o nome do policial que está lá com aquela metralhadora te ameaçando assim tudo. Então, encerro essa minha primeira participação aqui, Priscila, dizendo que essa imensa criatividade, a palavra correta não é arsenal, mas esse cabedal de pequenos instrumentos que nos habilita a gente fazer uma microcomunicação bastante capilarizada, unindo, por exemplo, na pessoa do Muniz que está aqui, que me alegra muito, unindo os movimentos sociais com os movimentos culturais, para dizer que no nosso querido Brasil não pode ter essa fronteira entre movimentos sociais que lutam por direitos humanos fundamentais e cultura só de classe média para cima, não. As lutas culturais e as lutas sociais é carne e unha, né? São primas e irmãs, uma anima a outra, e assim a gente vai fazendo história. Por enquanto, fico por aqui, Priscila, obrigado. Muito obrigada, Frei Gilvander, pelas provocações. Aproveitando uma provocação que você fez, eu quero indicar o Mineiros, que é um curta que está dentro da nossa mostra, que traz imagens e, ao final, um depoimento de um morador de uma das comunidades atingidas pela Vale, e ele é muito sensível, porque ele traz imagens das casas deixadas às pressas e das casas cobertas de lama. Vale a pena tirar um tempinho e assistir. Mineiros. Bem, sem mais delongas, Reinaldo, seja bem-vindo novamente, a fala é toda sua. Obrigado, Priscila, uma honra estar aí contribuindo por esse trabalho tão lindo. Priscila já foi companheira nossa lá no CRP, né? Então, vamos lá, eu vou tentar fazer uma fala um pouco mais enxuta, porque eu acho importante que a gente consiga ter esse tempo, né, para trocar, dialogar, né? E eu fiquei pensando, né, quando o convite chegou, assim, o que eu ia fazer aqui, qual seria a contribuição de alguém com a minha formação, né? Eu sou psicólogo de formação, cientista da religião, como a Priscila já falou, e aí pensei em usar a criatividade, assim, um pouco, né? Certo? Não vou falar muito das fake news, na verdade, certo? Acho que o Frei Gilvan colocou muito bem ali, e Priscila também no início da fala, fake news não tem novidade, né? Ela sempre existiu, certo? Sempre existiu no nosso meio, né? Instrumentos de opressão, instrumentos que fazem com que as pessoas saiam da possibilidade de uma compreensão de si, de uma compreensão da realidade, que lhes dê condição de liberdade, né? Acho que a fala do Frei Gilvander foi muito importante quando ele aponta essa compreensão do que seja verdade, né? Dentro da Bíblia, a verdade como um elemento que liberta, né? Na hora me veio a imagem do homem de Platão saindo da caverna, né? Se livrando dos grilhões, então, e vendo toda aquela beleza que escondiam dele, né? Bem, como que eu pensei em usar a criatividade aqui na minha fala? Exatamente tentando pensar um pouco esses dois termos, criatividade e resistência,
né? Acho que quando a gente conversa sobre as palavras, né, isso vai dando para a gente um certo sentido, né? Tem um grande psicólogo que foi preso na Segunda Guerra em campos de concentração nazistas, chamado Viktor Frankl, né? E o Viktor Frankl falava que quando a gente tem um sentido, a gente tem força para lutar contra tudo, a gente suporta qualquer coisa, né? A história dele é muito bonita, assim, porque sentido não é meta. Meta é coisa capitalista, né? Meta é coisa do mercado, né? Meta a gente tem que atingir, né? Sentido não. Sentido nos aponta para onde a gente tem que ir, né? É só isso, o sentido, né? Eu saber que estou caminhando na direção correta porque eu estou localizado, né? E eu sei aonde eu quero chegar, né? Então, a história dele é muito bonita mesmo, assim, a mulher dele e ele foram separadas, cada um foi para um campo de concentração e eles se prometeram um ao outro de se encontrar novamente, né? E que, assim, os dois deveriam lutar sempre pela vida para poderem cumprir essa promessa, né? Eles trocaram umas medalhinhas, né, que um tinha, um deixou a dele, o outro, só que eles nunca mais se viram. Ela morreu no campo de concentração que ela estava, né? Ele não. E aí, uma coisa interessante, né? Eu nem queria ser psicólogo, nem pensava nisso. Na época eu achava que ia ser um Romário da vida, jogador de futebol, jogava bola razoável, assim. E a gente foi participar de um evento, um campeonato, lá em Porto Alegre. Eu, na época, eu morava em Ipatinga, jogava num time lá de Ipatinga e fomos disputar um campeonato lá em Porto Alegre, certo? Isso era o quê? Eu devia ter 14 anos, mais ou menos, né? 14, 15 anos no máximo. E aí, não sei por que cargas d'água, eu acho que por conta do nome, nessa coisa na busca do sentido, né? O sentido da sua vida, alguma coisa assim, o nosso técnico achou que a palestra que ia ter era interessante. A palestra era do Viktor Frankl. Ele estava vindo ao Brasil pela primeira vez, né? Isso em 82, mais ou menos, 83, né? E ele ia dar uma palestra, né, acadêmica, né? E era no mesmo hotel que a gente estava, o professor da época, né, o meu técnico, falou: vocês vão assistir a palestra lá, para vocês entenderem o sentido, para vocês ganharem o campeonato, né? E nessa palestra aconteceu uma coisa fantástica, que foi assim, tinha familiares da mulher do Viktor Frankl morando no Brasil, ele não sabia disso, eles foram à palestra e nessa palestra eles deram para ele a medalhinha que ele tinha dado para a esposa. Eles se reencontraram ali, né? Tá vendo? O sentido, né? Então é isso, né? Algo que Frei Gilvander colocou muito bem. Isso faz com que a gente tenha força de lutar contra qualquer coisa, né? Quando a gente tem um propósito bem posto, que é um propósito ligado à minha liberdade, né? Bem, a primeira palavra, criatividade, né? Eu pensei em desmembrar a discussão sobre essa palavra, né, em dois momentos. No primeiro momento, a gente pensar em um conceito filosófico, eu esqueço às vezes o nome do filósofo, assim, sabe? Não sou muito bom para nome, não. Mas tem um filósofo aí muito forte que cunhou um termo que é o termo homo faber, né? O ser humano como um ser do trabalho. Retomando então aqui, gente, estava brincando aqui, né? Caiu de novo aqui. Estava brincando com o povo aqui. O Bolsonaro não cai, não, mas eles estão querendo derrubar a gente, só que nós somos mais resistentes do que ele, né? Nós ficamos aqui e damos conta do recado. O que eu estava falando aqui, né, com vocês, sobre a questão do homem do trabalho, né, enquanto um conceito filosófico, né, homo faber, né? E aí, acho que é muito importante que a gente entenda isso, né? Trabalho aqui não é o trabalho pensado dentro da lógica capitalista, né? O trabalho como construtor de uma mais-valia, de uma reserva de mercado,
né, da produção de uma diferença de classe. Não é esse o trabalho do homo faber, do filósofo, né? O trabalho do filósofo é um trabalho que aponta para essa condição humana de não ficar preso ao que a natureza lhe oferece, né? De poder, diante do mundo, produzir situações que façam com que a sua vida seja melhor, né? Mais saudável, mais confortável, mais segura, certo? Esse trabalho exige criatividade. Esse trabalho exige que a gente saia da nossa zona de conforto, do nosso lugar comum, né? Ou seja, esse trabalho nos liberta, né? Esse trabalho é aquilo que faz com que o ser humano encontre caminhos de sentido, né? Não é à toa que esse desgoverno trabalha muito para que o trabalho acabe, né? Para que a gente fique sem trabalho, né? Não é à toa, né, que essa relação, né, essa ideia que não deixa de ser uma fake news, como o Frei Gilvander colocou, essa ideia de que agora sou empreendedor, né, de que agora sou dono do meu trabalho, né, porque eu aluguei um carro, né, e vou trabalhar, né, na hora que eu quiser para Uber, né? Essa ideia de que o trabalho pode ser vulgarizado, né, é uma ideia muito propícia para manter a situação de medo, né, que o Frei Gilvan apontou para a gente como sendo uma situação necessária para que esse tipo de situação que a gente viva possa se instaurar, né, essa situação, né, de massacre das minorias, né, essa situação de descaso com a nossa mãe terra, né, essa situação de agravamento, né, das desigualdades, né. Bem, eu faço sempre essa analogia. Frei Gilvander, se eu estiver pecando, por favor, me ajuda, né? Que é a analogia, assim, com a saída de Adão e Eva do paraíso. Porque, imaginem bem, Adão e Eva estavam no paraíso, né? Agora, o que era o paraíso? O paraíso era uma prisão, não é isso? Eles estavam confinados no paraíso, não é? E o que fazia? Qual eram os muros do paraíso? Era exatamente a incapacidade daqueles dois indivíduos de pensar. Porque não era essa a árvore proibida, né? A árvore proibida não dizia árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Ao comer o fruto, o que aconteceu com as duas pessoas? Eles pensaram, né? E ao pensar, eles se libertaram, né? Mas ao se libertar, eles também se condenaram. Condenaram a viver agora pela sua própria criatividade, né? O suor do seu trabalho, né? Então, é um jogo dialético interessante, né, da gente pensar, né? O trabalho, a consciência, a capacidade de raciocinar, essa nossa habilidade de não precisar de ficar condicionado e determinado ao que a natureza nos oferece enquanto condição biológica, né, e enquanto ambiente, né? A nossa possibilidade de transformar a natureza nos tira do lugar de criatura e nos coloca no lugar de criador. Esse foi o nosso grande pecado, né? Lá, se a gente fazer a análise, né, a leitura hermenêutica, né, a exegese, não teológica, né, eu não sou teólogo, eu sou cientista da religião. Aqui uma leitura mais criativa e livre, assim, mais poética, né? Mas que entendo não sem sentido, né? Então, essa acho que era a primeira questão da gente pensar a questão da liberdade, né? A partir desse viés de compreendê-la como um elemento
do trabalho, a criatividade, né, como um elemento do trabalho, e o trabalho como um elemento libertador. Né? Já falava lá Gonzaguinha, né, um homem sem o seu trabalho não tem honra, né, ele morre. Né? E aí, nesse sentido, fica muito importante que a gente compreenda que lutar contra o que está posto aí, né, enquanto sistema, enquanto sociedade, enquanto governo, é lutar pelo trabalho. Né? É lutar para que as pessoas tenham possibilidade de ter honra, né? De ter liberdade. Né? E isso se dá com o trabalho. Né? Bem, o segundo campo é o campo da cultura, para a gente pensar a criatividade. Né? Bem, um dos resultados dessa saída do paraíso e da possibilidade de trabalhar com criatividade a partir da nossa própria mente, da nossa própria capacidade criativa de pensar, de raciocinar, né, foi exatamente a produção da cultura. Né? Então, aí aparece a linguagem. E também Frei Gilvander, de novo, resolve o problema. Se a gente quer lutar contra as fake news, a gente tem que usar a mesma arma que eles usam. Eles usam a linguagem. Eles deturpam a linguagem. A gente tem que sair desse lugar de uma linguagem deturpada. Né? A gente tem que produzir uma linguagem, né? E aí, acho muito interessante, porque quando o Frei Gilvander fala, tem mentira que salva a vida. Talvez o nome aí não seja mentira, Frei Gilvander. Talvez o nome aí seja exatamente o que os místicos chamam de dislate. Né? Aquela fala que se coloca sem uma precisão objetal, né? Sem essa concordância que você falou, né? Que é a concordância tomista, da verdade como sendo, né, a adequação da linguagem com o objeto. Né? Mas é uma linguagem que expressa a liberdade, né? Expressa esse encontro com algo que dá sentido. Né? E por isso ela não pode ser confundida com a mentira. Né? Porque a mentira tira da gente o sentido. Né? A mentira faz com que a gente se perca na vida. Esse tipo de linguagem, que é metafórica, né? Que é simbólica, né? Que é uma linguagem poética, ele não nos tira, né, do mundo, ele não faz com que a gente se perca no mundo. Ao contrário, ele faz com que a gente se encontre. Né? Tem um outro grande psicólogo assim, que eu gosto muito também, chamado William James. Né? É um pragmático, sabe? E o William James estudava muita religião e perguntavam para ele assim, como é que vai distinguir se o que está acontecendo aí é uma experiência religiosa ou é uma alucinação, um delírio, o cara está ficando doido? Né? Ele, como bom pragmático que era, respondia com muita facilidade. Falava assim, olha, na experiência religiosa a pessoa se encontra, na loucura a pessoa se perde. Né? Então, acho que também é uma outra coisa importante para que a gente entenda. Eles querem nos enlouquecer. Né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Né? Não deixemos que eles nos enlouqueçam. E como que a gente não enlouquece dentro disso que eles produzem? Né? Com a arte. Né? A arte é o caminho que nos protege de qualquer loucura. Né? O Rubem Alves, também em uma fala dele, muito legal, de um vídeo que esse aí eu recomendo todo mundo assistir, chama Eu Maior. É um documentário grande, né? Vale muito a pena. E dentro desse documentário tem uma fala do Rubem Alves, né? Que ele fala assim, olha, os gregos, eles eram trágicos, mas como que eles conseguiam viver com a tragédia? Né? Já que eles não mascaravam a tragédia, né? Como que eles conseguiam viver, não deixar que a tragédia consumisse eles? Eles falavam porque eles admiravam o belo. Né? O belo os protegia, né, das mazelas da tragédia. Né? Eles transformavam as tragédias em arte. Né? Por isso eles não tinham medo dela. Né? Acho que isso fica muito evidente hoje
com exatamente os artistas da resistência, né? As músicas mais belas, né? Os grafites mais belos saem exatamente nesse momento, né? Nesse momento onde a arte aparece como um espaço de demonstrar que o mundo não está entregue à barbárie. Vou terminar aqui, eu tinha mais uma coisa grande para falar aqui sobre a resistência, mas eu não vou falar tudo o que eu queria falar sobre a resistência, não. Sobre a resistência eu vou falar só uma coisinha. Resistência, para mim, se liga semanticamente a um outro termo que é resiliência, certo? Não há resistência sem resiliência. Eu falo isso com toda pessoa que começa a fazer terapia comigo, né? Fala assim, olha, nós vamos, né, até quando você acreditar que vale a pena continuar indo. Porque quando você falar que não tem mais jeito, pronto, acabou, né? Não adianta o que eu vou fazer com você. Você já perdeu o interesse, né? Você já não acredita mais, certo? Então, a resiliência é um dom, né? Não vou falar que é um dom, não. Vou dizer que é uma habilidade humana, certo? Porque é algo que pode ser treinado, né? Pode ser treinado a resiliência. A meditação nos treina para a resiliência, certo? A oração nos treina. Quando a gente reza o terço, né, a gente está, né, fazendo o exercício de resiliência, né? Tem outros caminhos, né? Assim, entendendo? O esporte, né? Quem gosta de caminhar, né, entende isso, né? É que a coisa, quanto mais cansado, mais a gente quer ir, né? Então é isso, né? Outro dia já eu estava falando, né? Há pouco tempo agora eu entrei para a diretoria do conselho. Eu sou conselheiro, mas eu não era da diretoria. A diretoria acumula uma carga de trabalho muito mais pesada, né? E eu pensei assim, puta merda, como se não tivesse, né? Como se eu tivesse tranquilo. Mas aí eu pensei de novo, eu falei, olha, por mais cansado, por mais difícil que esteja, é o meu grupo, né? É o meu time que está falando que está precisando de alguém nessa posição. Eu não posso deixar o meu time de mão, né? Então, a gente tem que entender essas questões para conseguir combater todo o cenário que a gente está vivendo, né? Porque as fake news, elas são apenas um aspecto de um cenário muito mais bravo, né? De um cenário muito mais triste, certo? A gente precisa de combater o cenário, certo? Combatendo o cenário, as fake news de quem está no outro time perdem o sentido. Então, eu acho que é um pouco isso para a gente poder também ouvir o Muniz, que tenho certeza vai ajudar demais, e sobrar um tempinho aí para a gente trocar uma ideia. Muito obrigada, Reinaldo. Muniz, seja novamente muito bem-vindo e fique à vontade. Boa noite a todos. Um abraço aí ao Frei Giovander, companheiro de muitas lutas, Reinaldo, né? Agradeço também a Bia por ter convidado o Coletivo Alvorada para estar participando dessa live. Priscila, obrigado aí pela condução. Leandro, que está aí nos bastidores da técnica, né? Eu sou o Muniz, eu sou ator, diretor de teatro, eu faço uma luta também dos direitos humanos, através do Celos MG, que é uma entidade de luta LGBTQI+, de Belo Horizonte, a gente que organiza a parada. Também sou coordenador do Coletivo Alvorada. E eu achei bem curioso assim, essa temática, criatividade, resistência, né? E ver visões, o Frei Giovando trazendo uma visão onde ele fala muito bem essa questão da mentira, da verdade. Aí o Reinaldo com essa visão mais analítica também. E eu vou tentar dar uma contribuição através do meu olhar de artista, né? Desse lugar do brincar com a própria existência mesmo, né? Um brincar com a vida. A vida, ela é uma grande brincadeira, uma brincadeira
onde a gente não tem o de prejudicar ninguém. Não é uma brincadeira de maldade, de maldoso, né? Então, eu gostaria de começar a falar com vocês que estão nos ouvindo sobre o que eu tenho conversado muito com os motoristas de Uber, as pessoas com quem eu cruzo aí, que é o seguinte, né? A fake news, né? Que o Frei Giovanni falou, que é a mentira. Se a gente for pensar realmente o nosso país ele é construído o tempo inteiro através de mentiras. A primeira grande mentira que se conta é que o Brasil foi descoberto. O Brasil não foi descoberto, o Brasil foi invadido por portugueses que encontraram um povo existente com uma cultura, uma forma de vida estabelecida e começaram, naquele momento, um processo de arrancar todas as riquezas desse país para poder levar para fora do Brasil, né? E desse processo vai se estabelecendo muitas mentiras para continuar essa exploração do nosso território, das nossas florestas, das nossas riquezas, em nome de uma elite, né, que é aí os 10% mais ricos do país, que também é muito mentirosa. Ela só sabe contar mentira. E uma das grandes mentiras que ela nos contou, e aí eu acho que a gente tem que combater sempre, é dizer que o povo brasileiro é um povo preguiçoso que gosta só do jeitinho, se dá um jeitinho. Essa é uma das maiores mentiras que se pode contar sobre o povo brasileiro. Se o povo brasileiro fosse preguiçoso, não teria construído a nação. Eles usaram essa questão, essa mentira da preguiça, para poder explorar a mão de obra. Eles queriam explorar os índios, escravizar os índios, que eram um povo livre, que não tinha essa noção do mercantilismo naquela época, do valor da mercadoria, porque tudo era dado naturalmente pela natureza, e eles só usavam aquilo que realmente era necessário para sobreviver. Não havia ideia de pertencimento, isso é meu, isso é seu. Como não há dentro da cultura indígena até hoje, né? Eu tive a oportunidade de ir na floresta amazônica algumas vezes, conhecer um pouco sobre essa questão dos povos indígenas. Eu ouvia muito mas o índio é ladrão, né? E não é ladrão, ele não tem ação e essa ideia de pertencimento. Se ele chega e vê um chinelo bonito, ele calça. Não é meu, não é seu, porque na tribo tudo é de todos, né? Então é uma outra lógica, uma outra forma de ver. Então eles usaram dessa ideia de que o povo brasileiro era preguiçoso para tentar dominar, para poder justificar a barbárie da escravidão. Trouxeram os negros e batiam, e prendiam, e exploravam, e falavam que eles eram preguiçosos, né? Que não, se assim não se produzia. Então, o povo brasileiro não é preguiçoso. Eu falo assim com os motoristas de Uber. Você conhece alguém na sua família que é preguiçoso, que não faz nada, que não tem nenhuma tarefa, né? Que é vagabundo, igual eles falam, que o povo brasileiro é tudo vagabundo. Quem que é vagabundo? Você é vagabundo? Você que é motorista, trabalha 10, 12 horas para ganhar quanto por mês? Com que direito você está trabalhando? Quais são os seus direitos quando você está aqui nesse carro, colocando o seu carro aqui com desgaste de pneu do próprio carro? Né? Isso é ser vagabundo, é ser preguiçoso? Né? E ainda eu arremato dizendo que preguiçosa é a elite brasileira. A elite brasileira não gosta de trabalhar, nunca gostou. Gostam de vantagens. Quantas vezes a gente ouviu falar que um pobre, uma classe média, teve aí perdão da sua dívida, do seu imposto de renda que ficou da sua conta de luz, da sua conta de água. A gente viu o tempo inteiro aí os banqueiros recebendo as benesses de milhões e milhões e milhões, sem pagar dívidas, coisas que eles devem ao Estado. Muitas vezes, impostos colheram dos trabalhadores e passaram para o Estado.
imposto de INSS, fundo de garantia, eles enfiam tudo no bolso deles. Eles sim são preguiçosos e vagabundos e não gostam de trabalhar, não é o povo. O povo é trabalhador, é tão trabalhador que construiu a Petrobras, construiu a Eletrobras, foi o povo que construiu todo esse patrimônio. E agora a elite quer roubar do povo, levar ali na maciota. Tá tudo agora, não, vocês não têm capacidade de gerir isso daí, para a gente, nós que somos expert em administração. O Estado não pode, o povo não pode ser dono, né? Então, acho que essa grande fake news que a gente tem que combater, dizer para o nosso povo, você é trabalhador, você é capaz, você é inteligente, você é criativo, porque essa elite dominante que está aqui no Brasil, desde o início, tempos que eles invadiram, eles repetem isso o tempo inteiro para o nosso povo. Que a gente não tinha capacidade e talento para fazer nada. Até início do século XIX, início do século XX, não tinha música. Era tudo vindo da Europa. A música popular brasileira que estava por ali, né? Ela era discriminada, era coisa de preto, de pobre, de gente desqualificada, né? A gente começa um movimento de valorização da nossa cultura, da criatividade do nosso povo no fim do século XIX, início do século XXI, tendo aí como principal figura, principalmente na música popular brasileira, que a gente muito Chiquinha Gonzaga, que era uma mulher branca, né, de classe média alta, pianista, e que pega aqueles negros maravilhosos que tocavam os seus violões, os seus bandolins, os seus cavaquinhos, e faz um concerto no Teatro Municipal do Rio de Janeiro de corda. O violão era coisa de preto, de brasileiro que não sabia fazer nada. O brasileiro não tinha cultura. Cultura era francesa, era inglesa. Ali sim era maravilhoso, né? E se a gente for prestar atenção, até hoje eles fazem isso com a gente. Até hoje eles desvalorizam a nossa cultura, a nossa arte. Tudo que a gente faz para essa elite dominadora é horrível, não presta. Aí a gente vê samba, né? O samba brasileiro que foi tão discriminado, que era música de preto, de pobre, né? Aí precisa de vir um Paulinho da Viola, uma Clara Nunes, fazer inclusive a classe média entender que aquilo é cultura, que aquilo é bonito, né? Foram essas duas figuras. Clara Nunes foi muito importante para isso no samba. Ela consegue trazer para dentro da classe média. A classe média é a grande formadora de opinião. Ela não quer ser o pobre e acha que é a rica. Não é nenhuma das duas coisas. Ela está no intermédio ali, se achando, e ela nem é rica nem é pobre, ela que sofrendo mais todas as consequências dessa perversidade, das mentiras contadas para a gente. E então, quando a gente pensa no Brasil e nessa questão da fake news, né, das vidas, nós, povo, a gente tem que aprender a averiguar as coisas, né? Então as pessoas falam assim, mas eu não tenho acesso. Não, de ter acesso, basta você dar uma olhada no seu redor. Como que está a minha vida? O que está acontecendo com a minha vida, com a vida da minha família? Quem na minha família é vagabundo? Quem na minha família não gosta de trabalhar de jeito nenhum? É lógico que existem os vagabundos. E os vagabundos são antes dentro de uma sociedade. O ócio, ele é importante, faz parte da configuração social. Não é um problema, né? A vagabundagem ela é um problema em capitalismo que acha que todo mundo tem que produzir riqueza para poucos. O ócio é extremamente importante. E o ócio é chamado de vagabundismo, né? E não é. O ócio é criativo, né? Então, eu quero brincar um pouco, eu gosto muito de brincar com o gosto das palavras, cores, né? A imagem que ela traduz. Então, quando eu penso na palavra criatividade, né?
criatividade. A palavra ela tem uma origem ali, né, do criar, né, da criança, essa coisa que a gente acredita e nasce nas nossas mãos, nas nossas ideias, na nossa voz, de uma forma espontânea, né, de uma forma subjetiva, e que tem como principal função revelar uma verdade escondida, uma verdade que está escondida mesmo, né, no seu lugar mais íntimo, no seu lugar mais profundo, e transformar isso em beleza, né? A criatividade é para trazer o belo, né? Não o belo dentro de uma estética ditatorial, né? Porque o belo está numa pedrinha no chão, está no nascer no desabrochar de uma flor, no sorriso de uma criança, né? O belo depende de quem vê. O que é belo para mim pode não ser para o outro. Então a gente não pode pensar o belo também como uma estrutura que é uma estrutura rígida e conservadora. E então hoje às vezes eu vejo lendo as pessoas falam assim: "Ah, povo da periferia com essas músicas de batistaca, essas músicas barulhentas, que é tudo repetido, que não sei o quê". E aí a pessoa, gente, é uma ação, é a expressão de um povo, é a forma que essas pessoas estão expressando a sua existência. A criatividade é uma forma de expressar a própria existência, né? E é interessante que a palavra resistência, ela está inserida a palavra existência. Então a gente pode pensar bem que a resistência é uma forma de se reinventar a existência. E como você se reinventa? Se recriando, se renovando, se rezando, né? E aí está a nossa resistência. E aí eu quero falar um pouco dessa questão da resistência enquanto forma de luta, nesse sentido de você se reinventar criativamente, né? Então as pessoas falam assim: nossa, a Alvorada está reinventando e está trazendo uma nova forma de luta. Eu acho que a coisa que a gente sempre teve dentro do coletivo Alvorada foi a gente usar a nossa criatividade como forma de comunicação, de entendimento das coisas, né? A gente sabe o poder da imagem. A imagem ela tem um poder muito grande, ela fala muitas vezes por si mesma, né? E ela tem um poder de ação que muitas vezes vale muito mais do que milhões de palavras. Uma vez eu estava em Brasília com a Jandira Fegali, lá no gabinete dela, e ela disse para a gente, assim, para mim, para outras pessoas do coletivo Alvorada: eu tento falar e eu falo tanto, 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 e vocês vão lá e fazem uma ação e diz tudo que às vezes eu demoro horas e horas e horas para explicar. Né? Eu falo assim: ó, o poder da criação, né? O poder da criatividade pura, da arte, da tradução, através desses elementos da arte, né? E aí assim, a gente pensa assim, né? Hoje eu falo assim, gente, todo mundo usa faixa amarela e preta, né? E aí pergunto, mas por que o coletivo Alvorada trabalha com amarelo e o preto? Se a gente é do campo progressista, do campo de esquerda, né? Existe toda uma lógica. Quando você vai dentro da artes plásticas, né? A questão da luminidade, que você vai trabalhar, a questão das cores, né? Então, por exemplo, o amarelo, ele é um rebatedor de luz, como o branco, né? O amarelo, ele rebate a luz solar. Então, no amarelo, você tem uma muito intensa. E o preto, ele é captador de luz, ele fecha a luz dele. Então, coloca a faixa amarela e a letra preta, você tem um contraste de sombra. Ao mesmo tempo que uma explode, a outra contém. E aí você tem visibilidade a longa distância.
entende? Então, por exemplo, aqueles quadradinhos no chão na estrada são amarelos, porque na escuridão, né, o farol, a luz do farol explode e te guia. Então, as cores, elas têm, né, quando você vai pensar na arte plástica, né, o impressionismo, né, trabalha muito com a luz. Eles têm um estudo profundo da luz, do reflexo da luz na água, principalmente. Renoir, toda a pintura dele, o espelho das imagens na água através do reflexo do sol, da luz solar. Né? O cinema é importantíssimo, a luz para o cinema. Né? O teatro depende muito da luz quando você quer valorizar um momento, quando você quer valorizar um sentimento. Né? Então, a gente, no Coletivo Alvorada, a gente tem essa questão da arte em torno do trabalho, né? Para poder comunicar, para poder falar de forma criativa. E também entendemos que é importante a gente incentivar toda forma de criatividade, né? Porque a criatividade ela não está ligada só à arte. Tudo que a gente faz a gente está o tempo inteiro criando. Tudo é criado o tempo inteiro, né? Transformado. Com isso, a gente faz parceria com outros grupos que têm as suas formas criativas de se expressar, como o MST, através da terra, do plantio, do alimento sem agrotóxico, que a gente tem trabalho junto com eles. A gente busca incentivar outras expressões criativas. Né? Dentro do Coletivo Alvorada nasce, por exemplo, a questão das bordadeiras, que era um desejo inicial de um grupo do Coletivo Alvorada de fazer uma coxa de bordado para dar de presente para a Dona Marisa, quando ela ainda era viva. Porque a gente falava, nossa, essa mulher já sofreu tanto, ela foi vítima de tantas mentiras. Né? A família do Lula foi vítima de muitas mentiras. Ela está ali com o Lula, vamos homenagear essa grande mulher, só que ela... E esse trabalho começou e ele se tornou um trabalho independente, ele se descola e cria-se o grupo das bordadeiras, que aí nós temos o Linhas do Horizonte e o Pontos de Cultura aqui em Belo Horizonte. Né? E eu falo assim, gente, você pode ser criativo fazendo comida, é um ato criativo, talvez um dos atos criativos mais lindos pode ter, né? Porque a cozinha, a comida, a gente faz para o outro, a gente não faz comida para a gente sempre está servindo ao outro. Né? Então, por exemplo, a Ercília um dia chegou e falou, a Ercília do Coletivo, ela é moradora de ocupação, e ela virou e falou assim, meu povo está morrendo de fome, está na rua, a gente precisa fazer alguma coisa. E perguntando, o que você quer? Eu quero fazer uma cozinha e dar comida para o nosso povo. Vamos montar uma cozinha para você, Cília. Duas cozinheiras do amor, né, que distribui 400 marmitas, que faz distribuimentos. Né? Então, o Coletivo Alvorada, a gente pega esses desejos criativos das pessoas e nós apostamos nisso o tempo inteiro. Seja criativo, né? E isso seja em Belo Horizonte ou em qualquer parte. Que a gente tem grupos que a gente ajudou a fomentar e a incentivar, a usar a sua criatividade, a sua resistência nesse sentido de se reconectar consigo mesmo, com sua força criativa, para fazer a luta desse momento que o nosso país pede, que é a luta da retomada da democracia, dos direitos humanos, da soberania, né? Então, isso é uma função nossa no Coletivo Alvorada. A gente fala assim, não podemos deixar a moral da tropa cair nunca, né? E eu quero, assim, para essa questão da criatividade, é só dizer que não é à toa que os sistemas ditatoriais, todos os sistemas opressores, o primeiro lugar que eles vão desinstituir e vão tentar silenciar
é o artista. No golpe contra Dilma, em 2016, a primeira medida do golpista Temer foi acabar com o Ministério da Cultura. Existimos, nós artistas existimos, né? Então, porque a arte, a criatividade tem o poder transformador, tem o poder de revelar a verdade. E eles têm muito medo disso tudo. Muito medo da arte, muito medo do artista e muito medo do povo, como já foi tão bem dito, tanto pelo Frei Giovanni como pelo Reinaldo. Então, era isso que eu gostaria de estar colocando como contribuição aí para vocês. Muito obrigada, Muniche, Reinaldo, Frei Gilvander. Bom, enquanto chegam algumas perguntas aqui pelo chat, para a Laila me passar, eu queria fazer uma pergunta direcionada ao Reinaldo. Reinaldo, eu sei que recentemente, eu vou direcionar para ele, vocês vão entender, vocês dois, Muniche e Frei Gilvander, mas nada impede que depois vocês colaborem com a pergunta, porque toca os dois também em uma outra medida. O Reinaldo, recentemente, eu acredito que você estava na coordenação de não sei se era um congresso ou um seminário de psicologia e questões ligadas à religiosidade, não foi? É recente, né? Aconteceu recentemente pelo nosso conselho. Eu não sei, eu estou até aqui na minha playlist para assistir, porque eu sei que está salvo algumas exposições. Eu queria saber se vocês falaram, em algum momento foi mencionado, sobre as fake news que envolvem religiosidades e as religiosidades e a comunidade LGBTQIA+. Pensando que uma grande fake news que nós tivemos aí na época de eleição foi a mamadeira com um pênis no lugar de um bico. Então, eu queria saber se isso foi abordado, imagino que em algum momento saiu, e como isso foi abordado. Vamos lá, Fri. Esse foi um evento muito, muito potente. Ele é recente, mas já não é tão recente porque parece que o tempo está andando num outro ritmo, né? Ele foi no ano passado, né? Meados do ano passado, agosto do ano passado. Teve, sim, uma mesa sobre a questão da religiosidade, a população LGBTQI. Eu não ouvi essa mesa particularmente, sabe? Então, eu não sei, assim, como que os palestrantes conduziram a discussão, né, da religiosidade com a população LGBTQI+, né? Agora, você tocou num ponto que eu acho que é interessante, porque tem uma outra, talvez, mais séria do que a mamadeira de piroca, que é a cura gay, né? A cura gay é um negócio muito sério, né? A ideia de patologização, né, da identidade de gênero, né, que começa a invadir a cabeça das pessoas e ela não para de aparecer de uma forma ou de outra, né? Agora já estão inventando aí que a homossexualidade ou qualquer outra identidade de gênero que não seja a cis heteronormativa, né, é fruto de um problema compulsivo, né? É como um toque, eles estão chamando de toque da homossexualidade, né? Então é a nova investida deles para tentar patologizar isso, né? O que eu acho que a gente tem que demarcar aqui enquanto Conselho de Psicologia, que aí agora eu vou falar enquanto conselheiro, né? É preciso que os profissionais da área não caiam nessa fake news, né? Por quê? Porque aí não é apenas uma questão, assim, vou até usar um argumento bastante capitalista, né? Que é um argumento bastante individualista. Porque assim, aí não é apenas a questão de divulgar uma mentira. Essa mentira vai recair sobre você, né? Porque ganhamos no STF e o Conselho conseguiu garantir a nossa resolução que proíbe o profissional de psicologia a fazer qualquer tipo de discurso nesse sentido, de patologização, né, da identidade de gênero ou de qualquer expressão de sexualidade.
que não é só a identidade de gênero, né? É como eu vivo a minha sexualidade, certo? Isso não é patológico, entende? Isso é uma questão de estrutura psíquica, de construção do sujeito, é uma questão muito complexa, né, que tem a ver com a nossa experiência de ser no mundo, né? Então, se vocês não têm, né, falo assim para os psicólogos que têm essa tendência, né, menos ética, né, se vocês não têm uma consciência ética, tenham pelo menos cuidado com o seu registro profissional, né? Porque acho que também, em cima dessa lógica que o Frei Gilvander colocou, de que, assim, em alguns momentos temos que partir para o ataque, né? Então, assim, é preciso que a gente também amedronte a eles, né? É preciso que eles saibam que eles não vão fazer o que eles estão querendo, né, com uma turma do lado de cá, passivamente, né, recebendo a pancada, né, e morrendo calado. Podemos não ser violentos, no sentido, né, não vou pegar as armas e atirar contra eles. Assim, eu, pessoalmente, não vou, não. Né? Quem faz, faz. Né? Cada um luta como sabe. Né? Então, assim, não vou ser violento, mas não vou ser passivo. Né? Aquela coisa lá do Gandhi, né? Do Ahimsa, né? É a resistência pacífica, mas é resistência. Né? Continua sendo resistência. Ou seja, é algo que faz com que a gente demonstre, né, que o discurso do ódio, que a mentira não prevalece sobre a verdade. Né? Estamos aqui para garantir, e aí, outra vez, com essa lógica da verdade como sendo aquilo que nos liberta. Né? Então, eu acho que é por aí. Essa discussão dentro do Congresso lá, ela não foi só de uma mesa, eu sei que ela atravessou vários outros espaços, sabe? Mas é um congresso que, como a Priscila falou, está salvo lá no site do Conselho, entrem no site, Congresso da Clerote, e vocês vão ver muitas temáticas muito interessantes. Né? No final do ano passado, tivemos outro muito bom sobre direitos humanos, também com uma diversidade de temática muito boa, sabe? São, acho que, programas que valem a pena, assim, para ir alimentando na gente essa disposição, né? De resiliência, para continuar na resistência e aumentando a nossa criatividade, né? Acho que é um pouco isso. Muniz e Frei Gilvander, vocês querem comentar essa pergunta? Posso partir para outra? Eu gostaria, sim. Diga. Que é o seguinte, a sexualidade também é uma forma de exercer controle sobre as pessoas. Por quê? Uma pessoa que tem a sexualidade liberta e expressada de uma forma mais natural possível, ela é uma pessoa livre. Ela é dona de si. Ela é responsável por si mesma, né? O que vê durante a construção da humanidade que uma das formas que as religiões, todas elas usam de controle é justamente a sexualidade. Impõe um medo, né? Quando a gente pensa na sexualidade, né, é a energia vital, é a explosão da vida. Então, como que isso pode ser pecado? Como isso pode ser visto como uma coisa feia, independente da forma como você ou deixa de usar, porque sexualidade não é quem pratica sexo, é quem deixa a energia fluir na sua vida. Da forma que quiser, eu posso usar a minha sexualidade de forma somente criativa. Não é o ato sexual que determina a energia vital e criativa da pessoa. Né? Então, a sexualidade vai muito além do ato sexual. É uma energia vital, explosiva, animal, a princípio. Né? Eu estudei um pouco de Tantra também, muito bonita essa coisa do Tantra, né? Porque eles falam muito assim que o momento do orgasmo é o momento da morte, né? É um momento em que o ego morre,
e você se unifica com Deus, com o todo. Porque é o momento em que você desaparece, né? Então, quando você entra no orgasmo, você desaparece. E aí é uma explosão, ela sobe pela coluna, explode na cabeça e volta para o coração. E depois dessa explosão, a gente só fala coisas bonitas. A gente vira para a pessoa, eu te amo, é cheio de amor, cheio de história, né? Então, a sexualidade, ela tem o poder de trazer lucidez também, trazer clareza. E é uma forma de controle social. Então, por isso que se põe medo, por isso que se cria maneira de piroca, para poder incutir na pessoa o medo do prazer, o medo da expressão do ser, né? Então, eu me espanto com esse povo conservador que utiliza dessas mentiras para dominar o outro. Eu só lamento, porque quando eu vejo muito dessas pessoas, eu vou até citar pessoa que é bem isso para mim, que é a Damares, né, a ministra Damares. Você olha a pessoa, ela é digna de ter pena, porque ela tem uma expressão extremamente dura, rígida, uma expressão de contenção, de medo. O sorriso dela não há espontaneidade, o corpo dela não tem vibração. Você sabe quando uma pessoa ela se auto-reprime, quer reprimir os outros, pela própria postura dela, pelo olhar dela, né? Uma pessoa está sempre assim, sabe? Alguma coisa acontecer de muito ruim, uma coisa dura, nunca tem um sorriso bonito, o sorriso de uma criança. Por que a gente fala que inocência, a beleza da inocência? Porque não tem isso na criança. A energia sexual da criança, vital, ela está liberta, né? A gente vai tentando controlar, vai botando medo na criança ali, né? E a realidade, o medo, né, da sexualidade da pessoa como controle deveria se tornar em orientação e dizer o quanto que é importante, o quanto que é bonito, mas que isso tem consequências, que é preciso de ter cuidado porque existem doenças, existe a questão da gravidez, que a gravidez tem que ser um querer e não um acidente, né? Que aí você vai proteger as meninas, vai proteger os meninos, eles saberem usar a beleza que é a nossa sexualidade de uma forma produtiva, criativa e poderosa, como é e como tem que ser a nossa sexualidade. É uma fonte de poder, criatividade e amor. Obrigada, Monique Frei. Priscila, eu estou aqui maravilhado. Que beleza, que delícia estar ouvindo aqui atentamente o Reinaldo e o Muniz, que maravilha. Assim, a partir de 3 janelas, eu acho que estou muito feliz de estarmos aqui lançando luzes e boas energias no rumo de fortalecer a criatividade e resistências de enfrentamento às fake news, né? Dialogando com o Muniz e com o Reinaldo aqui, Priscila, um monte de coisa está passando aqui na minha cabeça. Primeiro, assim, de fato, se a gente vai olhar assim, a história da humanidade, que é sempre, tem as comunidades tradicionais mais comunitárias, mas também nós já tivemos servidão, escravidão, mercantilismo, aí depois nasceu o tal do capitalismo, né? O Muniz falando da questão da repressão sexual, olha assim, ó, 2 estruturas que sustenta e reproduz a superexploração do capitalismo, 2, uma, a propriedade privada capitalista e a outra a repressão sexual, né? Quando o filósofo Jean-Jacques Rousseau, acho que é uma leitura muito bonita, quando ele fala assim, explicando a origem da desigualdade humana, ele diz, olha, quando alguém resolveu cercar um pedaço de terra e disse, isso é meu, e os vizinhos, de braços cruzados, cabeça baixa, aceitou aquilo, quer dizer, com o nascimento da propriedade privada capitalista, estava nascendo ali uma engrenagem
para reproduzir cotidianamente a injustiça social. Por exemplo, no Brasil nós não temos apenas o capital superexplorando o trabalho, a força de trabalho e violentando a dignidade humana. Nós temos o aprisionamento da terra, né? Não é à toa que 38 anos antes de se fazer a abolição formal da escravidão, se fez o cativeiro da terra, com a lei de terras, né? A lei 601, dizendo, olha, a única forma de acessar a terra é comprar. Então, dizer, olha, escravos, vocês vão continuar sendo escravos, né? E a outra estrutura é a repressão sexual, né? Muito bem analisado, por exemplo, num livro pela filósofa e professora da USP, Marilena Chauí, a repressão sexual, ela viabiliza o machismo, o patriarcalismo, né? Você dominando os corpos, assina embaixo de tudo isso que o Muniz fez, dominando os corpos, enrijecendo os corpos, né? E aí o Reinaldo me fez lembrar, tem muitos padres e pastores, falsos líderes religiosos, infelizmente, que são especialistas em espalhar e disseminar fake news bíblicas. E uma grande fake news que tem violentado e matado muito e promovido, inclusive, muito feminicídio, é a grande mentira dizer que Eva, a companheira de Adão, foi a criadora do pecado original, que desobedeceu. Mentira! Fake news. Eva está de parabéns, ela fez uma coisa corretíssima, porque ela buscou conhecimento, conforme o Reinaldo falou aqui com muita sensatez, e na Bíblia, em muitas outras passagens bíblicas, os profetas e as profetisas dizem que o povo está sofrendo, né, por ignorância, por falta de conhecimento. Então, buscar conhecimento, passar da infantilidade, atravessar a adolescência e chegar na fase adulta, caminhar com as próprias pernas, ser pessoa autônoma, como buscou Eva, isso é algo positivo, né? E lembrar que a serpente, até elogiada no Evangelho, Jesus diz, seja simples como as pombas e espertos como a serpente. E é da serpente que vem o soro antiofídico que salva as pessoas. Então, na cidade, quem está na cidade tem uma noção diferente na relação com as víboras do que quem está no camponês lá. A cobra, ela é rápida, ela troca de casca rapidinha, não é rígida, não é formalista, né? Então é mentira dizer, colocar Eva como a mãe de todos os pecados, e aí uma outra super fake news, vem Santo Agostinho, Plotino e tantos outros ao longo da história aí, utilizando essa visão negativa da mulher em cima de Eva, justificando uma criação do patriarcalismo, do machismo. Está errado. Assim, outra grande fake news. Eu fiz mestrado em exegese, hermenêutica e interpretação bíblica. Eu estou respondendo vários processos. E um processo é na Congregação da Doutrina da Fé lá do Vaticano, porque eu aplaudi, ao conceder uma entrevista para o jornal Globo, aplaudi a decisão do Supremo Tribunal Federal que deferiu, aprovou a constitucionalidade da união civil homossexual, né? Dia 13 de maio de 2011, há 10 anos atrás. Aí eu falei, que beleza, tá de parabéns, tudo. Aí, não, Frei Giovanni, você não pode apoiar, porque... Aí vem um monte de pastores e padres falsos líderes dizendo, porque está na Bíblia que Deus discrimina os gays, que Deus pune, que Deus castiga, não sei o que. Eu falo, olha, eu fiz mestrado em interpretação bíblica, eu desafio qualquer pessoa a me apresentar uma leitura sensata, com pé, com cabeça e com corpo, me mostre aonde está na Bíblia, dizendo que o povo da Bíblia, a fina flor da espiritualidade da mística bíblica, discrimina os homossexuais, me mostre aonde Deus castiga os homossexuais. Tem nada disso, isso é só interpretose. Tem referências lá, porque na Bíblia, com 72 livros, imagina, é uma biblioteca,
está ali tijolos da realidade, mas muitas vezes é uma citação e não que a gente deve justificar aquilo. Priscila, outra questão que esse tema nosso aqui da criatividade e resistência diante das mentiras, das fake news, a gente precisa também corrigir uma grande mentira que muitas vezes a história oficial, positivista, feita a partir da perspectiva do dominador e da classe dominante, impõe. Muita gente pensa assim, os grandes personagens da história são os generais, são os doutores, são os governadores, são os presidentes dos países. Mentira! Se a gente for olhar o mais profundo da história da humanidade, o que acontece? Os grandes opressores, os fascistas, os nazistas, os ditadores, os tiranos, os picaretas, são todos jogados na lata de lixo da história. E quem que entra para a história? Quem que faz história de fato? São os pequenos, os simples e os humildes. Por exemplo, está na história Ernesto Che Guevara, e não os militares da CIA que o matou na Bolívia. Está na história Jesus Cristo, e não os poderes lá do econômico, do político, do religioso, do imperialismo romano, de tal, que mataram com ele, condenaram a pena de morte, torturaram, né? Está na história, por exemplo, as madres da Praça de Maio, pequenininhas, pobres, sem dinheiro e tudo, mas que foi lutando, perseverando, e colocou na barra da justiça todos os generais da Argentina que afundaram as mãos no sangue ao torturar, matar, né, e exilar meio mundo durante a ditadura militar lá, né? Se a gente vai olhar também, outra coisa que me admira muito na história, que é verdade libertadora, são pequenos que fazem grande diferença. Por exemplo, a Revolução Cubana começou em 1950, aliás, eclodiu em 1959 e tudo. Como é que começou? Com apenas 12 guerrilheiros, 10 mais 2, que subiram a Serra Maestra, né? Che Guevara com uma rádio comunitária nas costas e tal, se comunicando com os camponeses, poucos, e que conquistaram, expulsaram a ditadura de Fulgêncio Batista, e lá mais de 60 anos, um outro regime social, um outro jeito de conviver, né? Eu tive a alegria, ao terminar um mestrado da Bíblia, Priscila, de visitar lá a Palestina. E lá na Galileia, na cidadezinha de Nazaré, uma coisa que me chamou muita atenção. Aí chegamos lá, os arqueólogos falaram, foi aqui, que era a sinagoga, onde Jesus anunciou, fez o seu discurso da sua missão pública, defendendo, olha, vim para trazer uma boa notícia para os empobrecidos, vim para libertar os presos, vim para resgatar a visão dos cegos e tal. Uma pequena sinagoga, lá assim de 5 por 7 metros, uma casa pequena. Aí que eu pensei assim, falei, foi aqui, numa salinha pequenininha dessa, que depois o evangelista Lucas, lá no capítulo 4, de 16 a 21, registrou o início da missão pública, a plataforma de ação pública de Jesus ali. E hoje, Jesus Cristo está nos corações, mais de 1 bilhão de pessoas orientando a sua vida. Está na história Zumbi e Dandara, por exemplo, hoje celebrando os 12 anos da ocupação da Dandara aqui, e não os generais e nem o exército que foi lá massacrar o quilombo de Palmares, de Zumbi dos Palmares, né? E eu quero lembrar aqui, Priscila, acho que orienta também para a gente superar as fake news e as opressões. A Bíblia, no livro de Daniel, narra que um jovem sábio e que tinha fé no Deus dos pobres e nos pobres de Deus, em um sonho, viu uma estátua muito grande, de grande esplendor, com mais de 30 metros de altura. Essa estátua era símbolo de todos os impérios do presente, do passado e do futuro.
a cabeça da estátua era de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze e as pernas de ferro. Com visão acurada, o profeta Daniel enxergou que os pés da estátua eram de barro e toda a estátua se sustentava apenas sobre os pés. Diz a narrativa bíblica que Daniel riu da empáfia da estátua gigante. Não ficou olhando só para o seu poderio, ampliou a visão e olhou ao redor e viu que de uma montanha uma pedrinha rolava ladeira abaixo e golpeava justamente os pés de barro da estátua. Toda a estátua veio abaixo e desintegrou-se. O ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro despedaçaram-se, tornaram-se como a palha das eiras na seca. O vento os levou e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua virou uma grande montanha e encheu toda a terra. Está lá no livro de Daniel, no capítulo 2. Isso eu queria partilhar com todos e todas que nos acompanham aqui, porque isso é uma metáfora que me anima muito na luta. Então, se a gente olha assim, por exemplo, atualmente para o bolsonarismo, para o inominável antipresidente, para os da turma do agronegócio, para os desmatadores, para os políticos profissionais asquerosos, para os capitalistas, para as multinacionais, então a gente fala, nossa, como é que nós vamos vencer isso? Eles parecem invencíveis, mas são vencíveis, porque são recheados de contradições, de ambiguidades e de mentiras, de fake news. Tem cabeça de ouro, peito de prata, cintura de bronze, pernas de ferro, mas tem pés de barro. Então, vamos continuar atirando pedrinhas que vêm da montanha. Montanha na Bíblia é onde acontece o encontro mais profundo do ser humano com o divino, é onde encontra um encontro consigo mesmo, um encontro com o próximo, onde a gente se humaniza. E aí, nessas lutas profundamente humanizadoras, emancipatórias, como o Muniz vinha socializando conosco aqui, o Reinaldo, que é de baixo para cima, de dentro para fora, com amor, com solidariedade, com ética, com indignação, cabeça erguida, exorcizando medos, impondo coragem. É assim que a gente vai desmoronando um monte. E será muito mais rápido do que a gente imagina a queda desses podres poderes. Será que é por aí, Priscila? Por aí mesmo, com certeza. Gente, nós tivemos algumas perguntas, mas várias delas vocês já responderam nas explanações que vocês fizeram. E como nós tivemos um problema técnico e a gente já estendeu muito do horário que nós iríamos terminar, eu peço já desculpas antecipadamente a vocês 4, incluindo aí o Jonathan, e, por favor, façam as despedidas e os recadinhos aí finais para a gente nos despedir da galera e desse nosso debate que foi e está sendo incrível. Pode começar, Reinaldo, por favor. Eu pedi isso, porque o Muniz, lá no início da fala dele, né, ele falou da grande fake news da descoberta do país, né, do Brasil, né? E o Frei Gilvander também falou sobre a questão da importância dessa luta pela terra, né? Acho que é importante a gente lembrar de como esse país começou, né? Esse país começou dividido em 15 fazendas, distribuída para 12 famílias, né? Certo? Então é sempre bom a gente lembrar isso, né? Cada fazenda dessa tinha sua milícia particular. Então esse é o nosso início enquanto nação brasileira, né? Então, só para a gente entender o tamanho da briga que a gente tem.
E aí eu reforço isso em todas as minhas falas, assim, não vamos conseguir transformar a realidade brasileira se não fizermos uma reforma agrária verdadeira, né? Se a terra não for para a mão do povo. Então, acho que essa é uma defesa que todos nós, dos direitos humanos e de qualquer linha de atuação que realmente quer um outro mundo para o nosso país, para o nosso povo, tem que levantar essa bandeira, né? E aí é muito orgulho que a gente tem que ter, né, quando a gente sabe que no nosso país a gente tem um movimento como o Sem Terra, o movimento do Sem Terra, né? É um movimento, talvez hoje, no mundo inteiro, um movimento social mais articulado, né, mais bonito, que mais demonstra com a sua criatividade a possibilidade de um novo mundo, né? Eu tenho hoje um projeto na UENG de atendimento de um assentamento, né? E com isso me aproximei um pouco desse assentamento e é uma experiência muito linda, né? Já trabalhei também com os povos indígenas no Espírito Santo, sabe, Muniz? E aí essa sua fala aí é muito legal, assim, um índio compra o carro, o outro tem que ir na cidade, ele vai lá e pega o carro, né? Aí o carro capotou, o índio vai embora e largou o carro falou, mas cadê o carro? Ah, capotou, não serve mais, está estragado. Mas ninguém briga, porque é isso, assim, é assim, né? As coisas são nossas, a gente usa, né? Até quando dá. Então, obrigado demais, Priscila, né? Prazerão, Jonathan, te conhecer, Frei Gilvander também, né? Muniz, fica atento que nós vamos procurar, porque vamos fazer outra ação junto com o CRP aí, hein? Nós já estamos pensando ela aí para meados do ano e agora nós vamos colar vocês estão ferrados. Obrigada, Rei, muito obrigada. Muniz, por favor. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês e dizer para o Jonathan que eu acho tão bonito esse trabalho seus, é plástico, é tão... Né, eu tenho um projeto de fazer uma peça de teatro usando somente a linguagem de Libras. Eu estou estudando Libras, porque eu quero trabalhar com não atores surdos e pegássico e fazer só com a linguagem, que é muito bonito de se ver. E parabéns aí pelo seu trabalho. E dizer que foi um prazer estar com vocês aqui, mas lembrar que nós estamos aqui numa live do cinema, da arte, né? O cinema como forma de comunicação artística, sobre os direitos humanos, que é importante que as pessoas vejam os filmes, a programação bonita, muito rica, né? Que há momentos de conflito, nesses momentos difíceis da vida, ela é um amparo para a nossa alma, para o nosso coração, e que vocês aí não desistam, resistam, não desistam, tá? Eu sempre falo assim, existe, dentro da brincadeira da palavra, eu posso existir ou desistir. Então, opta pela existência com essa resignação, com esse Rzinho do resistir através da sua capacidade de se reinventar para poder atingir aqueles desejos, aqueles objetivos mais altos humanamente, né? De uma vida mais comunitária e mais dividida com os nossos irmãos. Então, muito obrigado e contem com o Coletivo Alvorada sempre. E no que eu for possível de estar ajudando todos e participando, estou aí, tá bom? Obrigada, Muniz. Frei Gilvander. Ok, Priscila, eu também quero agradecer, do fundo do meu coração, Priscila, Beatriz, muito obrigado pelo convite, pela realização dessa prosa aqui virtualmente. Parabéns mais uma vez pela mostra de cinema sobre os direitos humanos, 78 filmes que reforçam a luta pelos direitos humanos, tá?
Gratidão, Jonatas, que maravilha você estar aqui traduzindo para uma outra linguagem imprescindível, fortalecendo aqui a inclusão na nossa comunicação. E como palavrinha final, eu queria dizer o seguinte, olha, assim como George Floyd se transformou na mola propulsora que derrubou o gigante podre chamado Trump, os mártires e as mártires, aos milhares, a quase 350 mil mártires, os mártires no Brasil, já em quase 350 mil, vão ser a mola propulsora para derrubar em breve o inominável antipresidente que está encastelado lá com toda a sua trupe. Sinal disso, veja um sinal. Quem diria, há um tempo atrás, que o tal de Sérgio Moro já estaria jogado na lata de lixo da história? Lixo. Foi suspeito, foi parcial, cretino, né? Está jogado fora. Da mesma forma, os fascistas e os genocidas também, todos vão ser apeados do poder pelas forças vivas da sociedade. Então, povo querido, sigamos a luta, que a luz e a força divina continuem nos guiando e nos fortalecendo, porque a luta pela democracia, a luta por reforma agrária, por partilhar e democratizar a terra no Brasil, por justiça ambiental, por justiça urbana, por respeito a todos os direitos humanos, é uma luta sagrada, justa e necessária. Um abração de Frei Gilvando e gratidão a todos e a todas que estão nos acompanhando aqui. Obrigadão. Bem, mais uma vez, muito obrigada a todos os 4, incluindo aí o Leandro, que está na parte técnica. Mais uma vez, eu quero reforçar aqui a importância de... Ontem, a Laila compartilhou alguns locais para receberem doações. Eu sei que o Muniz também tem um trabalho, a Cozinha do Amor. Então, depois, Muniz, a gente pode até socializar pelo Instagram da Pimenta Filmes, onde deixar essas doações. Como eu disse ontem, doem alimentos se puderem, liberem o Wi-Fi se for possível, socialize a sua internet. Então, dentro do possível, auxilie tecendo essa rede. Sobre o nosso tema de hoje, sempre quando receber uma notícia, lembre, a quem que serve essa notícia, de onde que veio essa fake news, de onde que ela está sendo produzida, essa notícia falsa. A sua avó, ela pode ser fofinha, bonitinha, mas ela também reproduz fake news. É importante a gente pensar sobre isso. E, mais uma vez, muito obrigada a vocês, a todo mundo que estava nos assistindo, que está ainda. Vocês receberam muito carinho e amor e afeto durante a fala de vocês. Não é possível a gente passar os comentários aqui, mas enquanto vocês falavam, eu li algumas coisas, os coraçõezinhos estão subindo ali ainda. Pessoal, aproveitem o final de semana aí, os nossos últimos 2 dias, ou o restinho de hoje, sábado e domingo, para verem os nossos filmes, os 78 filmes da Mostra Cine Direitos Humanos 21, olho no olho. E é isso, gente. Que a gente não deixe de deixar nossos corações aí com muita coragem e muito esperançado e nutridos, dessa criatividade que desperta quando a gente olha para a gente e pensa em quem a gente é nesse rolê todo. Um agradecimento a toda a equipe da Pimenta Filmes. Gente, um beijo. Ficarei aqui muito mais tempo, mas até a próxima.